O New York Giants volta a casa essa semana, vai encarar o San Francisco 49ers. E olha, além da derrota para o Philadelphia Eagles, a semana 8 cobrou um preço muito caro. Jackson Dart perdeu seu braço direito, Cam Scatterbull está fora da temporada por lesão, e o único time que talvez entenda muito bem a situação dos Giants é o San Francisco 49ers, que não consegue terminar um jogo sem alguém estar machucado. Além das lesões, as duas equipes também estão muito organizadas quando o assunto é ter que achar novos jogadores que possam completar o elenco. Todo dia, o torcedor tem que descobrir um novo jogador aleatório que chegou para esses times. Mac Jones e os 49ers ainda têm uma campanha de 5-3, ainda brigam pela pós-temporada, mas o ataque foi mal na semana passada. Só 15 pontos e 2 idas à red zone. E olha, a gente pode falar, a defesa de Houston é uma das melhores da NFL, então tá tudo bem jogar mal contra eles. Mas a verdade é que nos últimos 3 jogos, Mac Jones e toda a unidade não estão se entendendo. Um rating abaixo de 90 em 3 partidas consecutivas para eles. Semana passada, 84.5. Existe uma expectativa de que Brock Purdy volte essa semana, mas essa expectativa também existia semana passada, assim como Pearsall e quem sabe Ayuk, então é um time que precisa se organizar muito ofensivamente. E talvez essa organização apareça contra os Giants, que cedeu quase 40 pontos para o Philadelphia Eagles e 100% na red zone. Touchdown, Eagles! A sequência dessa defesa não tá boa, 2 jogos seguidos cedendo 33 pontos ou mais e mais de 26 em 3 dos últimos 4. Hurts tranquilamente teve o seu melhor jogo da temporada passando a bola. Um rating acima de 140 e 4 passes para touchdown para o maior rival de divisão. Por conta dessa partida ruim, a secundária foi pro seu rating lá no meio do bolo da NFL. Teve já melhores momentos, a gente sabe que pode entregar um pouquinho mais. Nessa semana, ainda vai precisar que o pass rush seja tão bom quanto foi semana passada. 4 sacks e 5 quarterback hits. Brian Burns lidera a NFL com 10 atualmente. Olhando para a equipe dos 49ers, Mac Jones foi bem protegido, foram só 2 sacks em quase 40 tentativas de passe. Mas CMC, Kittle, Bourne e Jennings não conseguiram performar mesmo com muita proteção ao seu QB. Nenhum deles passou de 45 jardas. Kendrick Bourne teve um sumiço depois de semanas boas. E se não teve muitas jardas, pelo menos George Kittle foi para a endzone. E olha, essas últimas semanas não retratam todo o potencial desse ataque. A gente acompanha há muito tempo o que Kyle Shanahan consegue fazer com tantos jogadores bons ao redor. E um desses caras é CMC. Ficou apagado na semana passada, tanto no jogo aéreo quanto terrestre. Foram 8 tentativas de corrida para menos de 30 jardas para CMC, um número que está muito longe do que a gente projeta para um jogador tão bom. Essa semana ele pode ter mais sorte, porque encara uma defesa do New York Giants que já não estava jogando bem na defesa terrestre, mas se superou na semana passada. 2 running backs diferentes do Philadelphia Eagles passaram das 100 jardas. Saquon Barkley teve mais de 10 por carregada e Tank Bigsby, um jogador que a gente quase nunca traz aqui nos melhores momentos, teve uma grande partida também. Até agora, o time cede 6.1 para running backs quando tentam correr com a bola. Agora a gente fala um pouco do outro ataque, né? O New York Giants de Jackson Dart não teve um jogo desastroso. Foram quase 200 jardas, 8 jardas por tentativa de passe, um touchdown e um rating que ficou muito próximo de 100 para ele. O rating do calouro tá muito bom, inclusive, mais de 93 em 4 dos 5 jogos em que foi titular. Mas ele perdeu o seu principal alvo, seu braço direito. Cam Scatterbull tá fora da temporada e isso afeta muito esse ataque, que teve números ruins. Menos de 70 jardas terrestres e cedeu 5 sacks semana passada. E aqui entre nós, independente de que time você torce, é muito triste ver um calouro tão legal quanto o Scatterbull fora da temporada. Tyron Trace é quem deve assumir esse backfield dos Giants. Semana passada, menos de 40 jardas em 10 tentativas de correr com a bola. Nenhum recebedor dos Giants teve mais jardas que o Wan'Dale Robinson.
E quando o seu principal recebedor tem só 48, eu acho que isso fala muito sobre o seu ataque. Nenhum recebedor chamou atenção pra gente colocar aqui nos melhores momentos. Isso me entristece muito para esse ataque do New York Giants. Mas essa semana vai encarar um São Francisco 49ers que não foi bem contra o Houston Texans, que até semana passada não tinha um jogo bom do seu ataque. Stroud looking for 6, open touchdown. Jaden Higgins. Algo bom pra gente falar dessa defesa é que cedeu só um touchdown em 5 idas de Houston até a Red Zone, mas Stroud teve o seu melhor jogo da temporada, 318 jardas e 2 touchdowns pro camisa 7. Stroud gets away and gets rid of it to Woody Marks, and Marks upended with progress at the 20-yard line. E é um desafio para uma secundária que não tá jogando tão bem assim, tá cedendo um rating de 102 para os ataques adversários até agora. Semana passada, Xavier Hutchinson jogou bem, os calouros Jalen Noel jogaram bem, Woody Marks, o running back, saindo do backfield conseguiu ter um bom jogo, até jogadores como Braxton Berrios, que a gente não dava nada, simplesmente apareceram. Mas, tentando ver o lado positivo, pelo menos a secundária teve sua primeira interceptação. Olha, levaram 8 semanas para essa primeira int sair, mas a gente não vai falar nada sobre isso, tá? O time não conseguiu nenhum sack semana passada e só 2 quarterback hits. E para piorar, não conseguiram conter um jogo terrestre que não é bom. A equipe de Houston correu para quase 160 jardas na semana passada contra São Francisco. A equipe dos 49ers tem uma vitória a mais no confronto contra o Houston Texans. E olha, esse é um confronto que deveria ser mais falado. Os times já se enfrentaram 8 vezes na pós-temporada, em todas as rodadas possíveis, com exceção do Super Bowl. A última delas aconteceu em 2011, um jogo que foi até pra prorrogação. Bora dar uma olhada e rever como que foi essa partidaça? For the second time in 4 years, the Giants needed overtime to decide the outcome of a conference title game. This one would have a familiar finish. From his own 20, lost the ball, and the Giants say they have it, and they do! Knocked out by Jaquan Williams, and Devin Thomas recovered it. Can the Giants now finish the deal? We're gonna be all right. We're gonna be all right. I know. We're gonna be all right. Lawrence Tynes hit a 47-yarder in Lambeau Field 4 years ago to send the Giants to the Super Bowl. 31 yards to put the Giants in the Super Bowl against the Patriots. Kick on its way. It's got the distance, and it is good! And Lawrence Tynes has done it again. He's kicked the Giants to the second Super Bowl in 4 years. They beat the number 1 seed in the divisional round. They've beaten the number 2 seed in the NFC Championship.